Não, convenhamos. É mais desse... Tá, mas a gente tá num papo muito paz e amor aqui. Vamos trazer um pouco de caos. Vamos trazer um pouco de polêmica. Vamos trazer... Tá lá o episódio do Freecast! Terça-feira! Se Jesus te diz, amigo, deixa tudo e vem comigo ouvir o Freecast, pois está no ar. Quem fala com vocês é o aqui, @Doug, e me acompanham nesta peregrinação. O Guilherme Melo _. Não consegue, né, Moisés? Salve, galera, eu sou o Melo. E tomado pela mão com Jesus, eu vou dar um likezinho aqui nesse vídeo, avaliar lá no Spotify e se inscreve no canal, merda. Senão, tu vai arder no mármore do inferno. E também o nosso convidado especial enviado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso catequista, @Cassiano. Como é que estamos, Cassiano? Tudo bom? Tudo certo. Última vez que estive aqui, estive falando de Homem-Aranha, hoje eu falo de outro amigo da vizinhança, Jesus Cristo. Ó, gostei da frase. Gostei aí, da ó. frase. Seja nosso apóstolo lá no Instagram, em @InstaFreecast, para ver nossos milagres. Multiplique o pão e os views em @TikTokFreecast e nos mande sua parábola do dia que você andou sobre as águas do Guaíba para e-mail do Freecast @gmail.com. Né? Pois bem, senhores, quem quer começar? Eu tenho E aí, Mel? uma pergunta bem de leve, assim, pra começar. Sei que está afiado hoje. É que assim, eu... Tomou Ritalina hoje, né? Hoje eu tomei. É que assim, ó, eu sou um cara cético, né? Eu não acredito nas coisas. A gente já falou com o pessoal da ufologia por aqui, a gente já falou com diferentes crenças. Então, a gente tem aqui um cara ateu, que vai falar, que é amigo de um cara católico, um cara da catequese, o cara que dá aula, o cara que manja de Bíblia. Como isso é possível, Cassiano? Como é que a gente consegue ser amigo sendo dois opostos? Tu acha que eu tenho salvação ou eu vou morrer e vou arder no inferno? Cara, tu vai morrer e vai arder no inferno. Mentira, tô brincando. Cara, acho que é tranquilo, acho que se tem um entendimento até muitas vezes errado, acho que de nós que frequentamos a igreja, e muitas vezes o próprio povo da igreja que se afasta e não quer ter amizades fora, e acho que não tem nada a ver, acho que a gente tem que tornar isso mais comum e mais diário, acho que é bem tranquilo e, cara, é a vida normal, não adianta, é a vida normal. Então é possível ser amigo. Viu só, pessoal? Não precisa, só porque um acredita e o outro não, precisa ficar ali falando, ó, tu não tem salvação, tu é uma alma perdida, tu vai virar pó quando entrar numa igreja. Eu testei e não virei pó, tá tudo certo. Mas ainda seguindo nessa de amigo, eu tenho uma questão. Tu é católico, certo? Sim. Tá. Por que tem uma birra entre católicos e evangélicos? Por que eles... Dá a entender que vocês não se gostam. Por que isso acontece? É que assim, vocês acreditam na mesma coisa? Claro que, tipo assim, é um contexto muito maior do que uma própria birra de agora. Obviamente que a gente pega lá a reforma de Lutero, por exemplo, de 500 anos atrás, quando teve as reivindicações de Lutero. Lutero era um padre da Igreja Católica que reivindicou algumas questões, né? E de lá saiu, né, os protestantes, né? Que foram, enfim, a religião luterana existe até hoje, é talvez a religião evangélica muito mais próxima da católica que exista hoje em dia. A gente vai perceber algumas mudanças no detalhe de quem conhece mesmo, mas assim, a estrutura é muito parecida.
com a Igreja Católica, mas se dissolveu muito ali, aqui, principalmente no Brasil e outros lugares no mundo, a religião universal, enfim, essas que são uma atualização do protestantismo, sabe? E essa atualização, né, e que afastou muito as duas igrejas, assim, né? Porque aí sim, aí tem muitas mudanças, principalmente em visões de pontos de vista totalmente diferentes, de formas de lidar, né, totalmente diferentes. E aí sim, aí existe, não, é inegável que existem diferenças claras, né? Eu acho que sim. Eu acho uma bobagem na questão de pra fora, assim, uma briga, tudo mais, somos todos crentes do mesmo Deus, né? Tanto um quanto o outro, né? A Igreja Católica, por exemplo, se é batizado numa igreja evangélica, é considerado na Igreja Católica. Na evangélica eu já não sei responder, né? Se é considerado, mas eu sei que o batismo, que é um sacramento da Igreja Católica, se é feito numa igreja evangélica, ou se é um casamento, por exemplo, que é feito numa igreja evangélica, ele é válido na Igreja Católica. Porque ele é um sacramento que vale, né? Ele é a mesma coisa nas duas. Então há coisas muito incomuns, mas há coisas totalmente diferentes, né? Certo, e me tira uma dúvida, assim. Essa é uma dúvida que vai soar meio imbecil, provavelmente, porque ela é bastante específica. Em uma determinada igreja que tem de Porto Alegre, que eu não vou citar o nome por questão de respeito, evidentemente, mas eu sei que eu tinha uma amiga que ela frequentava e ela realmente assim, ela defendia com unhas e dentes e acreditava de verdade que a gente tinha vindo do barro. Aquela que eu suponho ser uma alegoria que tem na Bíblia, da questão de como os homens foram feitos e tal. Tem diferentes vertentes de interpretações da Bíblia e tudo mais, mas tem umas que são, entre aspas, e muitas aspas, né, radicais, assim, que levam ao pé da letra a situação. Então eu queria entender melhor, assim, por que em determinadas... tipo, na Igreja Católica. Eu e o Doug, a gente estudou em escola que era vinculada à Igreja Católica e tudo, mas a gente em nenhum momento foi educado de certa forma que sim, nós viemos do barro, entendeu? Enquanto que ela teve esse ensinamento como uma verdade. Até que ponto essas diferenças assim do que é alegoria, o que não é alegoria, tipo, dá o conflito assim entre as diferentes vertentes das igrejas, enfim. É um bom ponto, né? Eu costumo, tipo, comparar com a própria tipo, questão jurídica, né? Tipo, tá ali o texto, né? O texto, ele é claro e nítido, mas existe tanto advogado porque existe tantas formas de ler aquilo, né? Tu pode ser preso ou pode ser solto pela mesma frase, pela mesma, né? Enfim, no Código Penal ali, tu lê 800 vezes e pode ter 800 interpretações de uma coisa que é óbvia, que é coisa que é exata. E eu acho que não é diferente na questão das religiões. O que assim, do lado da Igreja Católica é diferente, por exemplo, do lado evangélico. A Igreja Católica, ela é, por princípio, una, ou seja, ela é única ao mundo todo, né? A gente tem ali mais próximo, claro, a Igreja Ortodoxa, que é bem parecida, mas a religião católica, que tem como seu líder Papa Francisco, seus bispos, ela tem uma única interpretação. Ou seja, a interpretação, né, que a gente tem duas grandes fontes. Primeiro, a Bíblia, por óbvio. E a segunda grande fonte da Igreja Católica, que talvez a mais importante, é o catecismo. Porque o catecismo ele vai explicar não só o que está na Bíblia, mas ele vai explicar o contemporâneo também. Por exemplo, a questão ali do barro. Vai ter uma explicação padrão. E essa explicação padrão,
ela vai servir para todos os cidadãos, né? O que acontece na religião evangélica, geralmente? A universal tem uma interpretação, a bola de neve tem outra interpretação, a outra religião, né, eu não vou citar porque eu não lembro exatamente todos os nomes, mas cada igreja tem que ser mais, como eu posso dizer, enfim, menos controlável, porque são muitas. Cada uma pode ter uma interpretação. A da tua amiga ali pode ter essa interpretação mais literal. O que eu, já entrando para a questão do barro, né? A gente tem que entender que, principalmente o Velho Testamento, a gente está falando de pessoas de muito tempo atrás. Muito tempo atrás, esse tipo de comunicação. Assim como se a gente pega a comunicação nos anos 90, uma propaganda diferente de hoje. A comunicação atrás funcionava muito mais por alegorias, como tu disse, por poemas, por cantos, como é os salmos, né? E não que aquilo fosse realmente literal, né? Não que a gente veio do barro, mas quer dizer que o que é o barro, o que é o pó, né? É a subsistência, é o princípio, né? Tudo que é o pó, ele pode se transformar, ele pode voltar, né? Se eu pego alguma coisa de barro, eu consigo moldar. Então, tudo se tem uma pequena explicação, mas tudo muito do lado poético, sabe? Não muito literal, né? Se a gente for pegar pelo lado literal, a gente vai acabar se perdendo, né? Foi nessas aí que a Bíblia me perdeu. A minha primeira confissão aqui, aproveitando que temos um catequista, né? É que eu menti quando eu fiz a catequese, porque eu colei. Eu colava do livrinho porque eu não decorava. Mentiu no confessionário? Não, no confessionário eu não cheguei a mentir, eu só não sabia rezar. Então quando o padre falou, reza não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Santo Anjo, não sei quantos creio em Deus Pai, não sei o que lá, eu... Santo Anjo, beleza, essa eu sei. E eu só fiquei ali, tipo, rezei um Santo Anjo ali e tal, daí eu... ninguém vai estar lendo minha mente, né? Vou só ficar aqui de boinha uns 10 minutinhos, depois eu me levanto e vou. Daí abriu um portal pro inferno. Então foi embora. Não, foi uma situação que eu fui obrigado a confessar, né? Porque eu colava do nosso colega na época. Cadê o Doug? Foi colega dele também, né? O Clóvis, o menino Clóvis. Que eu não manjava nada. Deles? O Clóvis Ney. Ah, tá. Que ele era meu colega na catequese. E daí a gente era brother ali e tal. E eu não manjava de fazer os temas, esquecia e tal, porque tipo, tinha tema, tá ligado? Eu não vou fazer o tema da catequese. E aí eu não me dedicava em nada, assim. No geral eu já não me dedico em nada, né? No estudo, né? O engraçado é que, tipo, cara, na nossa época não teria mais raiz, assim, né? Tipo, não, tem que pegar na Bíblia e procurar e coisa. E hoje em dia eu dou catequese e a gente tem um livro pra enfim, seguir uma ordem ali de aulas e, sei lá, catequese, encontros, né? A gente fala. E assim, os temas grave 3 áudios com pessoas da sua família sobre tal assunto. É tipo muito fácil, mata, tá ligado? Véio. É tipo... Sim, cara, não, não precisa estudar. Não, cara, é tipo muito Nutella. Não tem prova mais, tá ligado? É só... Mate a prova, né? Pá. Hoje eu não Só quero rodar. Não, rodar na prova da catequese é que nem tu rodar no teste... na prova teórica da autoescola, tá ligado? Tu me desculpa. Mas aconteceu aí, a nossa amiga Jade ficou aí, rodou. Ela que me desculpe, né? Mas tu tem que ser meio idiota pra isso acontecer, né? É muito, né? Cara, é forçar demais a amizade tu querer falar, não, que é um negócio difícil, convenhamos. Porque a questão em si... Não gabaritar, né? A questão ali até pode ser complicada, mas as alternativas que te dão, tu tendo o mínimo de discernimento, tu consegue acertar. De noção de realidade. Tipo, beleza, se tiver 8 questões de mecânica, talvez tu se ferre. Mas não vai ter 8 questões de mecânica normalmente, sabe? Inclusive, na prova que eu fiz, eu errei todas de mecânica.
Todas. Eu Cara, zerei. Eu não sei quantos eu, no caso, eu só fiz a teórica, né? Eu nunca fiz a prática, mas ok. Não te preocupa, cara. A prática tu pode fazer até 30 vezes que tá tranquilo. Depois da 30ª vez a gente tem que começar a se preocupar. Bah. Não, eu passei na prova prática na 6ª ou 7ª tentativa. Se bobear. Não me recordo, assim. Demorou. Eu lembro na época, na época. Eu fiz. A gente ia sem carteira mesmo. A gente. Opa, não sei se podia. A gente como tá no passado, né, e hoje em dia tá tudo legalizado, não tem mais problema. Mas, cara, foi difícil porque nas primeiras vezes que eu fiz, eu não sabia ainda que eu não enxergava, né, tipo, eu achava que a minha visão era só normal e era ruim normal, né. Aí depois que eu descobri que eu não enxergava, que eu tinha dificuldades fortes, assim, e cheguei a fazer 3 provas práticas sem enxergar, né. Então, evidentemente eu não passei, por óbvio, né. Bird Box Challenge. E aí depois eu não passava mais por questões psicológicas mesmo, de ansiedade. Porque, assim, o cara sabe fazer o troço, mas o cara fica nervoso, tá ligado? É meio tipo o vestibular da URGS, assim. Quando eu fiz a prova da URGS, só pra ver como é que era, tipo, eu realmente, assim, eu não achei difícil a prova. Eu olhei assim, ó, é disso que as pessoas realmente têm tanto medo? Eu olhei assim, eu achei totalmente passável, tá ligado? Mas eu imagino que quando o cara faz um curso, o cara tá depositando todo um futuro ali no negócio, o cara fica nervoso, realmente pode acontecer e dificulta, né, a coisa. Então, eu até entendo. Mas se tu parar pra analisar na prática, assim, não é tão complicado as coisas. Basta saber. E esse é o problema. Esse é o problema. Mas eu até... lembrei que... Mas eu tenho eu quero ainda seguir na alegoria. Vai. Que eu falou do barro, né? Eu queria... É sobre o livro do Apocalipse, cara. Quem é que escreveu aquilo? Aquilo é uma visão do futuro? O que é o Apocalipse? Porque em inglês o nome é Revelações, né? Na tradução. E aqui é Apocalipse. O Apocalipse é curioso porque, tipo, ele é escrito por João, o mesmo que foi apóstolo de Cristo. Na verdade, João, só pra já contextualizar um pouco, tipo, João ele era meio um pré-adolescente, assim, tipo, todos os apóstolos eles eram mais velhos, tinham seus empregos, um era pescador, outro era contador de impostos, outro era, enfim, e tinha os seus empregos. E João, ele era, tipo, tinha 13, 14 anos, sabe? E tanto que ele se sentia, vocês vão ver, tem o Evangelho de João também, muitas vezes ele cita que ele é o mais amado. É o mais amado porque ele é o menor ali da turma, ele tem que ter uma atenção especial. E por fim, ele é o único apóstolo que ele não morre martirizado. O que acontece? Os outros 12, né, Judas se mata, depois entra Matias no lugar de Judas, e todos os outros eles morrem martirizados, ou seja, são perseguidos e mortos, né? Um morre pela espada, outro morre enforcado, apedrejado, e João é o único que morre de velhice, ele morre já lá com seus 100 anos, 100 e tantos anos. Então ele vai para uma ilha, se eu não me engano é Pátamos, no final da vida, e no final da vida ele tem essas revelações de como que vai ser o Apocalipse, né? Mas as revelações, elas são muito, não só do Apocalipse, como final dos tempos, né? Assim, não só o final dos tempos, mas aquilo que foi concretizado já por Cristo na época, né? Tudo que aquilo que já aconteceu, a vitória sobre a morte de Cristo, o reinado da própria Nossa Senhora por cima da serpente. Então tem todas essas revelações e também revelações do final do mundo, né? Mas também, como a gente falou, é muito poético, é muito interpretativo, assim, não é uma coisa literal que vai descer um dragão de 7 cabeças, um Demogorgon. Não é.
só vai os 300 pro céu, com vestes brancas, né? Isso tudo tem, e principalmente quase todo livro do Novo Testamento, ele tem uma grande justificativa no Antigo Testamento, né? Ele vai justificar algo que está escrito lá no Antigo Testamento, como uma promessa, por exemplo, lá o profeta falou tal coisa. No Novo Testamento, muitos anos depois, essa coisa vai se realizar, se realizou, né? Principalmente na figura de Jesus Cristo, mas também entre os apóstolos ali. Tá, mas assim, falando sobre essa questão de revelações e de certa forma ele ter recebido uma premonição, digamos assim, considerando que isso realmente fosse acontecer ou vá acontecer, dependendo, né, do que a pessoa acredita, mas considerando que fosse acontecer, isso implicaria de certa forma que os apóstolos, ou no caso Deus ou Jesus, quem quer que tivesse sendo responsável por transmitir essas revelações, né, isso implicaria que essa pessoa responsável saberia do futuro, evidentemente. Então, considerando isso, implica que o destino de cada pessoa já está traçado de certa forma, e que independentemente do suposto livre-arbítrio que a gente tem, que até isso é uma questão que a gente poderia até conversar mais a fundo sobre, que apesar de ter o livre-arbítrio, a gente não tem o livre-arbítrio, a gente chega numa conclusão que, teoricamente, tudo tá pré-definido. Então, o quanto vale a pena, assim, porque se tu tá no pré-definido, já sabe, alguém pelo menos já sabe como é que tu vai morrer, ou quando tu vai morrer. Então, como que a pessoa ela vai entender, assim, tipo, eu vejo a minha vida hoje de uma forma, se eu mudar, vai implicar em alguma coisa ou tá tudo pré-definido, entendeu? Aquela coisa do determinismo. O que isso implicaria no nosso destino, digamos assim? Está tudo pré-definido? Entendi. É uma baita, assim, é uma baita pergunta, porque é uma questão assim, tem coisas que a gente não foge, né? Por exemplo, morte. Morte todo mundo vai morrer, né? Bom, não tem discussão. Até a Rainha Elizabeth morreu. Até a Rainha Elizabeth não fugiu dela. A controvérsia. Ela é um resto. Há maneiras de chegar na morte, né? Se eu viver de uma maneira, eu chego mais cedo ou mais tarde. Se eu tirar a minha vida, eu vou chegar mais cedo ou mais tarde. Mas, no ponto final, ele vai ser o mesmo, a morte. O que implica? Eu posso receber um sinal, e Deus, ao longo de toda a história da humanidade, e principalmente a gente teve vários fatos na Bíblia, o mais lembrado talvez seja mesmo o de José, quando ele recebe um sonho e ele vê os anjos falando que o filho que Maria tá concebendo é realmente de Deus, é Jesus Cristo. Deus ele dá alguns recados e sinais e premonições através de sonhos. Mas, dito isso, né, quando a gente recebe um sinal, né, a gente pode tomar várias atitudes, né? Tipo, eu posso, ok, é um sinal que eu faço, por exemplo, eu sonhei que hoje eu, sei lá, vou tropeçar porque meu cadastro vai estar solto. Bom, daí eu vou conferir melhor meu cadastro, vou amarrar mais forte, né? Ou não, vou ser desleixado e vou, né? Se eu conferir, ele não vou tropeçar e ponto, entendeu? Então, claro que existem sinais que Deus nos coloca na nossa vida, e principalmente ele usa na Bíblia muito através de sonhos, mas os próprios apóstolos, os próprios, entre aspas, personagens que ali a gente cita na Bíblia, eles poderiam ter tomado outra atitude. Está registrada aquela atitude, mas eles poderiam ter, dentro do pensamento deles, dentro da vontade deles, ter tomado outra atitude. Talvez até a atitude que eles tomaram ali, alguns
não fosse a mais correta, ou foi a mais correta, né? Mas eles poderiam ter ou tomado outras atitudes. E aí entra o que a gente fala, tu falou ali do livre-arbítrio. Eu acredito que a gente tem sim o livre-arbítrio, só que a gente tem o livre-arbítrio perante a criação, né? O que o cristão ele entende? Eu sou filho de Deus, né? Então, a partir da natureza divina, eu tenho meu livre-arbítrio. Eu posso escolher não amar Deus, tudo certo. Sou uma criatura, sou um filho de Deus, uma criatura divina, né? Uma criatura que está na Terra e eu não acredito em Deus e beleza, tá tudo certo. O meu livre-arbítrio vai me levar a determinados caminhos, né? Mas assim, não acredito que assim, Deus muito pouco interfere nisso, tá ligado? Tipo assim, é o grande trunfo, aliás, que é usado sempre assim, é o livre-arbítrio de Deus. Tanto é que se não fosse por isso, talvez, sei lá, 100% da população fosse cristã ou acreditasse no Deus dos cristãos, né? Mas existem hoje, talvez a maioria da grande parte nem acredite mais, né? Eu acho que até que é um movimento crescente de cada vez mais pessoas acreditam menos em religião no geral. Se tu pegar esses índices nos países mais desenvolvidos, tu vai ver que esse aumento de ateus e agnósticos é muito proeminente. E de certa forma, se tu parar para analisar, faz um pouco de sentido na questão que, no geral, e quando eu falo assim no geral, eu estou generalizando de uma maneira até meio perigosa, mas vamos colocar assim que uma parte das pessoas que é realmente muito fiel, que tem muita fé e tal, acaba ignorando, né, as partes científicas, né, a ciência. E quando tu ignora a ciência, evidentemente a tendência é não evoluir tanto quanto poderia, porque quando você tem uma maior liberdade para perguntar, para explorar, para ir atrás, né, tu acaba desenvolvendo mais essa questão e por consequência, né, vai ter a evolução de todas as outras etapas, as outras partes, né, do país e tudo mais. Não de forma nenhuma querendo associar a isso, não, quanto mais fiéis, mais subdesenvolvido o país. Não, não tô querendo dizer isso, né, que fique bem claro. Mas esse movimento crescente talvez seja porque com um acesso maior à informação, as pessoas acabam desacreditando mais por ler mais coisas e achar que talvez não faça sentido, né? E eu acredito até que essa questão de fé, a pessoa, ela realmente, ela ou vai ter ou ela não vai ter. E para ela ter, muitas vezes ela vai precisar passar por alguma coisa muito complexa e que talvez tendo algum sinal, alguma coisa, ela vá realmente mudar, né? Porque a fé, ela, nas pessoas que realmente acreditam e tal, tu vê que na maior parte dos casos, a imensa maioria, as pessoas elas ficam muito melhor quando elas acreditam em algo. Até porque elas vão ter uma esperança de algo melhor, uma coisa assim. Que a realidade ela tende a ser decepcionante, como já diz um dos nossos vilões favoritos, né, o Thanos. Então, tipo... É ele que fala isso? Pelo menos mais recentemente assim, sim. Não conheço dessa fonte, conheço de alguma outra fonte que não é ele. Eu já vi muitas vezes em memes, né? É porque em determinada cena do filme lá não lembro se é no Ultimato ou no Guerra Infinita, eles mostram uma vitória em um determinado momento, só que era uma realidade modificada por ele, né? E quando vai ver a realidade, tava tudo destruído e tal, e daí ele fala, a realidade tende a ser decepcionante. Uhum. E de fato, né, se tu parar pra analisar assim, seria muito mais legal assim se realmente tivesse um Deus ali cuidando de todos, tem uma força maior, vai ter um paraíso, um inferno depois. Claro que é muito mais tentador tu acreditar nisso, seria muito mais legal. Porra, anjos, demônios, porra, que história da hora, é foda. Mas
analisando friamente assim, é um troço que teoricamente não vai fazer muito sentido e vai ser mais decepcionante, vai ser uma coisa mais meh, né? Como a maior parte dos casos, quanto maior a nossa expectativa. Mas enfim, eu até me perdi no que eu ia falar. A realidade é decepcionante. Viu só? Na verdade, eu acho que assim, até do início falou ali da questão da ciência e da fé como um todo. Acho que grande parte do mal que a sociedade já está, principalmente aqui no Brasil, né, que pelo menos é a realidade que eu vivo, tá contaminada, que é a ignorância, assim, né? Ignorância no sentido não de ignorância de não conhecer mesmo, ser De ignorante. ignorar o que tá acontecendo, de ignorar o conhecimento, né? De não ter muitas vezes o conhecimento, né? E necessário, e acaba que é se misturado como opostos a fé e a ciência. Eu acho que a fé e a ciência, inclusive, são grandíssimas parceiras, né? Eu acho que uma completa totalmente a outra, né? Eu acho que para a evolução do compreendimento, da compreensão, na verdade, de fé, é preciso uma ciência muito evolutiva. E para a compreensão da ciência também é preciso ter uma fé que mova também a ciência. Porque, assim, o que a gente interpreta hoje como totalmente certo, sei lá, 100 anos atrás, não era. Há 100 anos atrás, a gente mal tinha avião voando. Ah, não, isso aí é da interpretação do que é certo e errado. Fazendo uma citação que os guris adoram e que faz tempo que eu não faço, né, no livro do Sapiens, lá do Harari, ele fala especificamente sobre isso, né? Que lá no nosso código de leis e éticas mais antigos, que temos, né, uma noção assim, que temos descoberto e tudo mais, que é o código de Hammurabi, tem aquela coisa do olho por olho, entendeu? Tipo, o preço ali que tu vai pagar por matar um escravo, por exemplo, era tipo, sei lá, quantos silos, na verdade, na época, quantos silos de prata ou de ouro, sei lá. Então, tipo, isso já mudou, por exemplo, na declaração lá da Constituição americana, eu acho, que foi lá na Independência Americana em 1700 e pouco, e vai mudando, evidentemente, com o tempo, né? Então tem tudo isso também, né? A gente nunca sabe ao certo o que é certo e errado. Porque vai depender do nosso contexto, né? Do contexto onde Exatamente. a gente vive. Totalmente. E para uma evolução de fé, né, o que hoje eu acho que lá atrás era místico ou qualquer coisa do tipo, hoje talvez seja compreensível. Sei lá, né, um avião voando é compreensível hoje, mas se eu coloco há 2000 anos atrás, nada a ver. E a mesma coisa hoje. Talvez o que para que o entendimento de fé ele evolua, talvez a ciência tenha que evoluir, e para a ciência evoluir, muitas vezes se precisa de mais questionamentos, e assim vai evoluindo, vai girando a roda. Então eu acho que não só não é inimigo, quanto são grandes amigos. A fé e a ciência são dois, um que desafia o outro. Obviamente que por conta da ignorância, talvez, e muitas vezes a gente vê por um grau de estudo merda, a gente vê muita bobagem, principalmente de religiosos que, poxa, tipo, não tem nenhum grau de estudo, assim, sabe? E falam muita bobagem, né? Então, acaba que o que se prolifera, o que se vai pra rua, pra quem é ateu, agnóstico, ou tá cagando pra religião, é a bobagem, é o que se passa pra fora. Mas na verdade, tipo, pra quem tá dentro, pra quem consegue ter uma discussão saudável, isso já tá totalmente esperado, assim, daqui a pouco, né? Tá aí, olha só. Pra eu ter o meu lugar no paraíso, eu preciso crer em Deus, certo? E assim, vou pegar um exemplo assim que acontece aqui em casa.
eu sou ateu, né? E quando acontece alguma coisa, algo dá de errado comigo, assim, na minha vida, a minha mãe me fala: tá vendo? Deus te castigando aí porque tu não acredita nele. Se ele é tão bondoso, por que ele me castigaria pra fazer eu acreditar nele? Primeiro que Deus não castiga. É uma. É uma. Não digo falácia, mas é algo mais dos antigos, assim. Deus, ele não é um Deus de castigo. Deus que a gente conhece e que é nos revelado em Jesus Cristo, por muito, é um Deus de amor, né? Então Deus não castiga por muito menos de ter fé. A compreensão de fé, ela pode acontecer em várias vezes. Ela não é algo que, meu Deus, eu não acredito em Deus, eu necessariamente estou fadado aí pro inferno. A compreensão de Deus, né? E por isso que é fé, e por isso que é fé, eu preciso acreditar. Se por algum motivo eu não consigo acreditar em algo, não é geralmente porque eu quero, porque eu não consigo. Né? É quase tu falar para um depressivo, fica bem. Fala pro ansioso não ficar ansioso. Bem, exato. É tu falar para um ateu, acredita aí. Ele não vai acreditar, ele não consegue ter a compreensão, né? Vocês como ateus, não, né? Nesse caso, não conseguem ter a compreensão, seja por não ter uma experiência de fé, ou seja por N motivos, por um trauma, ou seja por um motivo de, cara, eu não consigo acreditar, pra mim é tudo uma bobagem. Por algum motivo, né, na cabeça de vocês não conseguem acreditar. E isso não pode ser dado como algo necessariamente ruim, né? E por isso ele vai necessariamente para o inferno, não. Pela falta de compreensão dessa divindade, Deus não vai te castigar, entendeu? Mas voltando, Deus não é um Deus do castigo, né? Um Deus rigoroso, como muita gente ainda lá pelo Velho Testamento vê como Deus educava aquele povo, principalmente do Egito, um pouco mais arreio a coisa, porque aquele povo precisava, pega como Deus, não, Deus é um Deus de pulso firme, coisa. Não, Deus é um Deus misericordioso e Deus de amor. Tudo que na visão da Igreja Católica, né? Tudo que Deus puder fazer para que todas as almas sejam salvas e pro céu, ele vai fazer. A única coisa que nos leva para o inferno, única e exclusiva coisa que nos leva para o inferno, é justamente o não arrependimento dos nossos pecados. Né? E o não arrependimento dos nossos pecados não é tipo assim, não, eu não me arrependi. É no juízo final, cara, tipo, botar na balança tudo, né? Deus vai te colocar na balança tudo. E aí sim, tu conseguir se livrar desse pecado, disso que te machuca, né? E realmente subir aos céus, né? Mas a tendência não é o que se prega. Desculpa estar me alongando um pouco. O que se prega muitas vezes é um tipo pode falar. contraído. Quanto mais falar, melhor. E o que se prega muitas vezes em muitas religiões, também cristãs, mas é muito nós contra eles. É tipo céu, Deus e diabo como se fossem dois rivais, né? Mas não é a visão da Igreja Católica, não é o nós contra eles, Deus versus diabo, azul contra vermelho. Não, é tipo, tudo é Deus, tipo, cara, o diabo é tipo uma minúscula parte, entendeu? Tipo, e convenhamos, trilhões né? de vezes menor. Se Deus criou tudo, ele também criou o diabo, né? Então. Exatamente. Ele criou lá os anjos e tudo mais.
Então, tipo, claro que se tem essa cultura do medo, né? Que se coloca em cima de fiéis, e não, você vai fazer isso, você vai pro inferno, se não fizer isso, você vai ser castigado, se não fizer isso, vai cair maldições sobre a sua casa. Mas isso tudo é uma grande falácia, né? Tipo, se eu acredito num Deus que é amor, por que Deus me castigaria, cara? Tipo, Exatamente! entendeu? Não faz nenhum sentido. Se eu tô fazendo de tudo pra seguir, eu saio, por exemplo, eu saio de casa amanhã, sábado de manhã, pra dar catequese pra meia dúzia de criança. Por que, sei lá, se eu fizesse uma besteira ali depois, Deus me castigaria, cara? Tipo, não faz nenhum sentido, sabe? Mas claro que a gente entende que dentro de uma comunicação é muito mais fácil colocar um vilão e o vilão vai te pegar e o Satanás vai te pegar, e se não fizer isso, tu vai sofrer, do que realmente eu só falar, não, meu, tá tudo certo, Deus é amor, Deus é tudo de bom. Obviamente temos ali nossas, entre aspas, regras, temos nossos costumes, mas Deus é tudo certo, tá, meu? Tipo, vamos continuar nossa vida normal, não vai ter... Se a gente continuar na linha tênue, não vai ter diabo que vai nos pegar, entendeu? Justo. Mas ainda sobre o diabo, pera aí, ainda sobre o diabo. É só um que tem? É só o Lúcifer que é? Ou tem que falam em vários demônios, não sei o quê? Assim, Lúcifer é o anjo caído, né? Sim. E com ele caiu vários anjos também. Juntamente com Lúcifer, caíram vários. Lúcifer é o maior deles, né? É o anjo eu não vou saber citar toda a questão de anjos, mas são, se eu não me engano, 9 subdivisões de anjos criados. E Lúcifer é um dos maiores, de maior hierarquia dentro dos anjos. Depois caíram outros que são de menores. E esses a gente chama hoje em dia de demônios, né? E existem os demônios, que é o anjo, só que o demônio. E Lúcifer é um demônio também, só que um pouco mais forte, né? É o chefão. Big É o Boss, chefão. Big Boss. É o chefão. Só que assim, é o Big Boss. Só que veja bem, como o Melo mesmo falou, se Deus criou tudo, também criou Lúcifer. A tradução literal, ser de luz, né? É um anjo muito lindo que estava perto do Senhor, teve inveja, principalmente da criação humana, porque o que acontece? Os anjos são muito superiores aos humanos, como criaturas. Eles são criaturas ordinárias, eles não têm livre-arbítrio, mas eles são criaturas que têm muito mais acesso a Deus, né? Eles estão mais perto de Deus do que o ser humano. Só que quando Deus ele faz a criação humana, ele dedica tanto amor e até coloca a sua imagem e semelhança, né? Ou seja, a gente é imagem e semelhança de Deus, a gente é parecido com Deus, não fisicamente, mas na figura do amor. Lúcifer sentiu a inveja, e a inveja do ser humano e de não compreensão por que Deus dedicava tanto amor ao ser humano que transformou ele num ser desprezível, né? Enfim, e aí Desprezível! E outros quiseram dar um golpe em Deus aí, né? Coisa e foram expulsos do paraíso. O Lúcifer era o Temer deles. Mas assim. Na série Lúcifer até, eles exploram isso de uma forma bastante satisfatória para analisar, porque no decorrer da série, tipo, a justificativa para Lúcifer ter fugido do inferno para vir para a Terra é justamente essa inveja que ele tem dos humanos, mostra a relação dos anjos vendo os humanos com inferioridade e mostra durante a série assim, um desenvolvimento dos personagens em que eles vão entendendo melhor os humanos e se identificando cada vez mais. Então, de certa forma, é uma série bastante fiel, né, ao que se ensina, o que se diz na Bíblia. E, tipo, em filmes de exorcismo também, geralmente quem possui o
lá o personagem não é Lúcifer, é outro demônio. Eles sempre citam um nome diferente. Não, demônio. É, sempre um demônio. Lúcifer não possui ninguém, claro. então. Cara, é que. É tipo assim. As tarefas do dia a dia da tua empresa geralmente é o funcionário que faz. Né? Quando o chefe faz, você acreditar uma merda. É verdade. Só vem pro evento final, né? É verdade. Cara, eu tenho. Então, tipo, Depois que tu concluir, eu tenho uma. Eu tenho a polêmica pra te a trazer. última vez que o Lúcifer foi citado foi justamente na Bíblia. Tipo, ele tenta Jesus, né? Então, no deserto, Lúcifer, pessoalmente, né? Não sei se pessoalmente é a palavra certa, mas ele tenta Jesus. Então, tipo assim, Lúcifer ele não vai tentar tu. Ele vai tentar logo Jesus, que é Deus, entendeu? Aí comemos, Tipo né? assim, ele vai não quer peixe pequeno, entendeu? Não, convenhamos. É mais nesse. Tá, mas a gente tá num papo muito paz e amor aqui. Vamos trazer um pouco de caos. Vamos trazer um pouco de polêmica. Vamos trazer o padre que é o Mon aí. Um candidato quase. Assim, vamos pra parte mais polêmica do episódio. Cassiano, olhando aqui nos meus olhos, eu quero saber o qual é a visão mais correta da igreja perante os gays, por exemplo, perante os homossexuais, perante a comunidade LGBTQ e as outras letras do alfabeto lá. A Igreja Católica, ela condena e sempre vai condenar o pecado e não o pecador, né? Pecador, ele é acolhido pela Igreja Católica. Tanto que qualquer pessoa é uma pecadora, né? Eu tenho meus pecados, eu sendo heterossexual tenho meus pecados. Né? A gente já nasce pecador, né? A gente já nasce com a marca do pecado, né? E a gente é batizado, vira o Filho de Deus, tira essa marca, mas inevitavelmente a gente vai pecar. Então a Igreja Católica, ela condena o pecado, a prática do pecado. Seja ela heterossexual, seja ela homossexual, isso pouco interessa, né? E a Igreja acolhe o homossexual. Ela não vê como uma doença, ela não vê como nada nesse sentido. Obviamente que, por ser a Igreja Católica, e dentro da Igreja Católica existe doutrinas, e existe uma série de, enfim, mais fácil de interpretação, uma série de regras, e uma delas é a questão da reprodução, do casal. Ela condena a prática homossexual. Então, quando uma pessoa que é LGBT e ela convive no meio católico, a Igreja Católica ela convida essa pessoa à prática da castidade. Assim como ela convida à prática da castidade todos os solteiros, igualmente, sendo ele hétero, seja ele homossexual, né? Claro que a gente sabe no mundo real que isso é muito difícil, mas é um desafio que a Igreja Católica tem com seus cristãos, né? Tem com a sua comunidade, seja ela hétero, seja ela homossexual. Então, cara, eu não tenho outra explicação mais fácil para dizer. É óbvio que a gente sabe que na prática é muito difícil, né? Tipo, ser homossexual está no meio que é muito conservador, né? É muito difícil. Mas o difícil também é convidado pela Igreja Católica esse desafio. Esse desafio é lindo, né? E cada vez mais a gente vê, através do Papa Francisco, que é um grande acolhedor da comunidade, a convidar para esse desafio, a trazer essas pessoas que, por vezes, tiveram contato ruim, no primeiro contato ruim com a Igreja Católica,
ou que estão na sociedade, mas estão perdidas enfim, precisam desse acolhimento de Deus em uma comunidade, ele convida a participar da Igreja Católica. Né? Enfim, não sei se o Papa Francisco, ele gera o ódio de muitos católicos mais conservadores, né? Porque ele flerta com essa abertura maior da igreja para esses assuntos, né? Até mesmo nas próprias questões do aborto e tal. Ele não chega a ser... Ele dá mais poder para as pessoas, mais liberdade para as pessoas de fato, né? Que na prática, se a gente for analisar, né, dificilmente vai ocorrer da pessoa manter a castidade independentemente da sua orientação sexual e tudo mais, porque as pessoas caem, né? As pessoas caem na tentação. Não adianta. Chega um momento que vai cair, né? Como eu fiz CLJ 12 anos da minha vida, mais ou menos. 11 anos da minha vida. Eu tive muitos amigos homossexuais dentro do CLJ. Muitos amigos. Que eram muito bons cristãos. Estavam lá todo sábado. Estavam a semana toda fazendo coisas pra igreja. E sim, cara, tipo, é muito difícil, mas existe muita gente que compra essa briga, sabe? Tipo, parece que é um mundo muito paralelo, mas tem muita gente que compra essa briga. Muitas vezes, cara, eu vou dizer que eu vejo que é mais difícil na comunidade heterossexual, essa prática de castidade ser uma coisa mais difícil e desafiadora do que da própria comunidade homossexual, cara. Porque, tipo, a pessoa homossexual, ela já tem muito desafio na vida, né? Esse é mais um desafio. Mas o cara que é heterossexual, tipo, muito pouco ele vai ter que, daqui a pouco, com 14, 15 anos, tem que ir contra uma família conservadora, ou, tu tá se descobrindo dentro de uma igreja que tu sabe que, como é que vão me julgar e tudo mais. Então, tipo, o desafio da castidade, ele é mais um daqui a pouco na vida do cara. E quando a gente tem ali o heterossexual, muitas vezes é a prática que é o desafio maior, assim, sabe? Então acaba sendo um baita de um tabu, assim. Mas, na real, tipo, pro homossexual é mais um. Faz algum sentido. Eu ainda acho errado a questão de querer, de certa forma, controlar o que a pessoa vai fazer, as experiências que ela vai ter e tudo mais. E eu não tô nem falando da questão específica da castidade, né? Mas da questão de, se os dois caras ali querem se amar, se as duas meninas querem se amar, elas eventualmente vai ter um fruto, aquele amor ali, né? E se elas fazem o bem, se a pessoa ela vai dar amor para sua parceira, pro seu parceiro, ou eventualmente adotar uma criança, alguma coisa, eu acho que não tem por que a pessoa ir contra, né? Aquela coisa, se o amiguinho tá feliz, deixa ser feliz. Vai estar se metendo pra quê? Tem razão. Sabe? Tem razão. Não tem por que se meter. Mas, já que a gente tá querendo polêmicas, porque os cortes tem que existir, né? Os cortes tem que existir. Cassiano, eu vou te botar numa saia justa agora. E não tô nem falando daquelas saias que a gente já usou em outros momentos, que ainda bem não tem fotos. A saia de escocês. Mas, Cassiano, por que ocorre, assim, teve um filme de uns anos atrás, eu não vou me recordar agora o ano em específico, que é o Spotlight, que ele trouxe como o próprio nome, ganhou o Oscar, não ganhou? Se eu não me engano ganhou o Oscar. Como o próprio nome já diz, né, ele põe uma luz, ele põe uma luz sobre um problema que rolou durante muito tempo na Igreja Católica em específico, né, e que o próprio Papa Francisco já se manifestou em algumas oportunidades também, que é aquela questão que todo mundo em algum momento já deve ter ouvido em tom de piadinha ou então de forma séria de algum caso e tal,
que é de padres que em algum momento abusaram de crianças e foram acobertados pela igreja. O que a igreja em si, como a igreja ela condena esses padres, como ela vê essa situação, assim, num geral, assim, dentro da própria comunidade? O filme é de 2015, a informação. Obrigado. Com informação não se discute. Cara, eu acho que primeiro que a igreja vê com olhos de tristeza, né? E porque a gente fala de um assunto que ele talvez seja, cara, o maior dos pecados, né? Da gente ter abusos e pedofilias e é com muita tristeza que a gente vê esse assunto, né? Mas obviamente não é a grande questão é que óbvio que a gente tem um olhar para um padre e para um bispo ou seja a classificação que for dentro da igreja, um olhar de respeito, né? A gente olha para um padre, tem um senhor ali, um cara, um líder comunitário, né? Dá para fazer uma analogia com um trabalho como se fosse um gerente, como se fosse um chefe. Exato. Ele é um pastor de ovelhas, né? É justamente o líder daquela igreja, né? Obviamente tem um olhar de respeito para com isso, mas a gente para olhar a sociedade como um todo, né? E é uma questão muito triste, mundial. Cara, os maiores casos de abusos estão dentro de família, cara. Tipo, não é o padre que tá lá na igreja, é o pai, é o padrasto, é o irmão. Então, é um câncer social, né? E óbvio que um câncer social vai respingar em instituições como a Igreja Católica, que vão ter ali e não pode ter, né? Não pode ser acobertado, não pode ter. Tem que ir responder legalmente quanto a isso. Tem que perder o selo, o comprovante, o que for de padre, né? Tem que perder a batina e ser preso, um cara desse. E, enfim, ou tratar, se for, né? Isso aí acaba. Isso acaba respingando também, né? Essa questão que você falou do câncer social acaba respingando também na questão que, num geral, se vê com maus olhos, né? A prática da educação sexual nas escolas, né? Que as pessoas não entendem que não é mostrar lá um negocinho ali para as crianças, de ensinar as crianças a fazer o negócio. É mostrar o que é certo, o que é o desenvolvimento correto da coisa, saber que um toque às vezes de mesmo que seja um parente de alguém próximo, é algo errado, é uma coisa que tem que ser reportada para alguém, né? E é muito triste que que ainda tenhamos números assustadores disso, né? E essas pessoas eu queria muito que existisse um inferno para essas pessoas sofrerem. E eu digo assim, cara, como eu falei, assim, é um respingo social que acaba caindo também sobre a igreja. A igreja católica, ela não tem padres mulheres, né? Padres são homens. Então a igreja católica, as lideranças, elas são muito majoritariamente masculinas. Então, obviamente que vai respingar esse câncer social na igreja católica. E o que o Papa Francisco, em várias medidas, fez foi ajudar a ter mais luz nesses casos e não digo que o Papa Bento XVI acobertou. Acredito que não, sabe? Tipo, não foi acobertado. Mas é aquela coisa, né? A gente que trabalha com comunicação, a gente é bastante familiarizado com o pessoal das relações públicas, né? Se mostrasse, imagina a imagem que vai passar da igreja. Então, como toda firma vai querer negar até o último momento. É uma decisão institucional, né? E não pessoal do Papa em si, né? Exato.
E acaba que quando o Francisco assumiu, logo depois teve o filme, né? Foi muito, muito. Inclusive um próximo. belíssimo filme. Um belíssimo filme. Então ele já dá tive a um oportunidade. grande sacode também necessário na igreja. Não só nisso, sabe? Tipo, muitas vocações, principalmente vocações femininas, eram meio jogadas de lado dentro da igreja, assim, tipo, tinha irmãs que, cara, tipo, o que é uma vocação de irmã, cara? Tem uma vocação ali social, tem uma vocação de religiosa que escolheu pra tua vida e tu tava limpando roupa de padre, entendeu? Lá em Roma. Porra, tipo, o Francisco chegou lá e falou, meu, quer roupa limpa? Pega tu e lava, entendeu? Os padres. Não tem que botar a irmã não tem que limpar a roupa de padre. Então, tipo, são várias coisas que ele mexeu. Ele mexeu no vespeiro, né? Vespeiros, Mexeu no vespeiro. cutucou em alguns vespeiros que não só a imprensa, não só o mundo jogou um pouquinho contra ele, assim, né? Tipo, a imprensa até acolheu um pouco ele, mas muitos padres, muitos cardeais, tipo, porra, olha o que o cara tá fazendo, sabe? Tipo, tá nos fudendo. Mas não, ele foi necessário, sabe? Tipo, ele tem que ser o cara necessário, e ele foi em vários momentos, né? Tá, mas... Acho que o mundo Mas- todo se reconectou um pouco com a Igreja Católica através Verdade, dele, né? verdade. Mas essa aí da hierarquia masculina, teria como ter uma papa mulher, uma papisa? Porque tem a história lá da papisa Joana, né? Tem a história. Cara, eu vou te dizer que eu não entrei muito a fundo na papisa, assim, vejo que historicamente não era bem uma verdade, assim. Claro que se misturou muito durante os séculos igreja e Estado, que é totalmente errado, né? Foi totalmente ruim para a igreja, todas as vezes que se misturou com o Estado. Talvez benéfica socialmente, né? Por uma questão de poderio ruim numa visão ética e cristã. Mas assim, quando a gente fala de lideranças femininas na igreja, as mulheres elas têm uma grande liderança na igreja, em vários segmentos, né? O segmento de leigos tem muitas lideranças femininas, né? Próprias, tipo, tem muitas catequistas, tem muita gente boa que é líder, só que é leigo, tipo, né? Só que o que acontece? Se respeita as escolhas que o próprio Jesus fez, né? Sim. Tipo, Jesus, quando ele implementa os 12 apóstolos, ele não poderia ter escolhido mulher, ele não quis escolher, né? E ali se dá a fundação dos padres, que, enfim, se continua essa tradição. Então, é muito mais por, tipo, ok, vamos fazer por aqui, porque foi a escolha do próprio cara, entendeu? Mas assim, não, eu acho que se errado, tipo, porque não tem padre mulher, porque, né, uma madre, ou uma mulher, uma, né? Então, a fé é menor na igreja, não, nada a ver, tipo, não tinha igreja sem essa, né? Tipo, tanto que a gente vê as famílias, quem é religiosa geralmente? É uma avó, é uma mãe. Sim. Não é o pai, não é o tio, é uma mãe. Então, quem leva é a mulher, entendeu? Então ela tem esse muito importante, principalmente na evangelização, assim, sabe? Bem, a gente foi por um lado extremamente pesado do assunto. Então vamos levantar esse astral pra gente terminar assim, ó, com a vibe lá em cima. Vamos falar do aborto. Lá em cima mesmo. Calma, eu tô brincando. A gente vai falar agora. Vamos ter que fazer a parte 2 depois. Vamos ter que fazer uma parte 2 só sobre isso. Mas, Cassiano, eu tinha te falado antes que existe uma teoria de que Jesus teria sido
um alienígena. Wait, what? Essa teoria meio maluca, Alienígena. num primeiro momento, ela diz o seguinte: diversos dos eventos que se falam na Bíblia, diversos milagres, eram coisas, na verdade, incompreendidas pela sociedade na época, por ser de uma tecnologia muito avançada e de outro planeta. Então, se criou, né, essa teoria, que é o ufólogo Barry Downing. Eu anotei aqui o nome dele. Ele realmente acredita nisso. Por quê? Os eventos, né, esses eventos que a gente falou, são essas tecnologias de outro planeta, né? São coisas muito avançadas e que por isso não eram compreendidas. Então, quando Mateus retrata no Novo Testamento, né, uma criatura descendo do céu para anunciar aos sábios a aproximação do nascimento de Jesus, ele argumenta que isso era um OVNI. E que, na verdade, se comunicaram telepaticamente com os homens para fazer esse anúncio, alguma coisa assim, né? E esse embrião de Jesus, na verdade, ele foi implantado, né, na Maria pelos alienígenas. Então, ela não foi, na verdade, né, tipo, o Espírito Santo, de certa forma, teria sido um alien, né, e não um espírito em si. Então, Jesus seria uma espécie de híbrido alienígena e humano. E foi por isso, por esse misto, que ele conseguiu os seus poderes, né? Não era uma questão divina, mas sim alienígena. E foi por isso que ele conseguiu, inclusive, ressuscitar depois de 3 dias. O quão verídico a gente pode considerar essa história? O quão verdadeiro a gente pode... qual a credibilidade disso? Ei, que viagem é essa, É um velho? vídeo fanficção. Isso é um fanficção do... Pra mim é mais ou menos isso. Cara, sei lá, eu uma bobogezinha, mas tá bom. É isso aí. Não, é que assim, eu realmente eu considero que há um paralelo ali entre a fé e os aliens, e os OVNIs e tal, porque em ambos os casos a gente precisa acreditar, né? E em ambos os casos são coisas que a gente, num primeiro momento, a gente não consegue explicar, e que através da nossa crença naquilo, a gente traz uma explicação, né? Então eu vejo muitos paralelos, e eu até me surpreendi de não ter tantas teorias difundidas mais próximas disso, inclusive. Porque é um prato A da cheio. inseminação artificial ali é muito boa, cara. É muito bom, assim, sabe? É muito bem feito, é um prato cheio pra quem gosta de teoria da conspiração. Eu realmente gostaria de acreditar que Jesus é um misto de alienígena com humano. Mas eu gosto do alienígenas do passado. É legal. Olha aí. Uma boa série. Eu acho que assim, apesar da fé cristã, eu acredito que a gente tá sozinho aí, né? Assim, é impossível, né? Tá. Mas por exemplo, se tiver uma raça alienígena que é completamente diferente e Deus meio que tem aquilo que Deus fez a sua imagem e semelhança, for uma coisa completamente diferente. Mas é que tá, tipo assim, a imagem e semelhança não quer dizer que a pessoa seja igual, né? A imagem e semelhança é na criação do amor, entendeu? Na essência ali. Na essência. E não necessariamente num... Até porque, tipo, imagem e semelhança, tá, beleza. Do ser humano, ok, a gente tem um padrão, mas não tem muito por que não ter outra raça alienígena, sabe? Tipo, poderia essa questão aí tranquilamente também ter essa criado. questão da imagem e semelhança, eu lembro quando eu tava na catequese que falaram isso, né? Falavam muito isso, né? Que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e tal. E aí o jovem Melo, assim, chegou assim, pensou, chegou em casa reflexivo, olhou pro espelho e falou: puta merda, Deus era feio. Deus é muito feio. Puta merda, ele tinha poder pra fazer tanta coisa melhor. E olha só o que ele fez, cara. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ô Doug, tu tem uma perguntinha aí pra nós, cara?
Que senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Tem uma perguntinha que o editor anotou. Pode ser essa? Falando em editor, por onde anda o Fanficórnio? A gente tava falando de Jesus alienígena e ele nem pra dar as caras. Não, é que essa hora já tá lá em Buenos Aires, né? Sexta-feira. Tá louco. Sextou pro Fanficórnio. Tá lá em Puerto Madeiro. Tomando um vinho argentino. Tá bom, tem uma perguntinha aqui que ele deixou. Perguntinha, vamos lá. Vendo o mundo como está hoje, se Jesus realmente voltasse, você acreditaria?